Vocês têm, assim, uma lembrança, vamos colocar dessa maneira, vocês têm uma lembrança de algum roteiro que tenha marcado vocês? Eu já tenho, sei lá, tem vários aqui, mas tem um nome aqui que eu já falei, já comentei dele com vocês, eu gosto muito dele, sou fãzão dele. E eu tenho um exemplo aqui para dar para oferecer para vocês também, dessa questão da literatura em relação de quem é fera no romance e não necessariamente é fera no roteiro. Eu acho que a Cidade de Deus me marcou muito. Cidade de Deus. Cidade de Deus, o roteiro. Então, é um roteiro adaptado, né? É um romance do Paulo Lins, que tem uma história até interessante, que o Paulo Lins, ele escreveu Cidade de Deus, ele foi morar na Cidade de Deus e o romance era originalmente um texto acadêmico, ele estava... eu não sei se ele estava fazendo mestrado, eu acho que era mestrado, eu não sei em qual faculdade, não sei se era na PUC do Rio, ele estava fazendo, acho que era na PUC, ele estava fazendo um mestrado na PUC, aí ele foi residir na Cidade de Deus para poder tomar esse contato mais visceral com a realidade da favela, e ele acabou escrevendo um romance que foi além do esperado para ele, inclusive, e virou esse filme maravilhoso. Eu acho que o roteiro é do próprio Fernando Meirelles e da Katia Lund. Não sei se eu estou enganado, mas enfim, é só dar uma bugada aí que vocês vão descobrir. Mas o Cidade de Deus é muito interessante, é um exemplo de um roteiro muito bem feito e que fez, assim, digamos, uma belíssima tradução do romance para as telas, sem sem se tornar superior ao romance. Ali é um exemplo muito bacana dos dois gêneros que se complementam, né? Nós temos o filme, temos o livro, e eles se complementam muito bem. Um outro exemplo que me vem à cabeça aqui é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e o filme do Nelson Pereira dos Santos, que inclusive ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Isso foi na década de 60, se não me falha a memória, e não tem também, a gente assiste e fica boquiaberto, tanto lendo o romance do Velho Graça, do Graciliano, quanto assistindo ao filme do Nelson Pereira dos Santos. Tem mais alguém aí que queira dizer, algum roteiro aí que tenha marcado, que tenha... Vocês podem falar, gente. Ó, o Anuel respondeu aí. Incêndio, do Denis Villeneuve. Excelente observação, Anuel. Esse filme é maravilhoso. Esse filme ele concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro. É o filme que o Villeneuve ele se revelou, né? Agora ele está aí dirigindo Duna, já faz parte aí do jet set, do cinemão mundial, mas nessa época do Incêndios aí ele conseguiu, né, deixar a assinatura dele. Eu não sei se é um roteiro original do Villeneuve, se é baseado em algum livro, sinceramente não sei, tem que pesquisar. Baseado num livro. Ah, é baseado num livro, né? Sim. Ah, maravilha. Uma peça de teatro, na verdade. Ah, maravilha. Então, eu acho sempre interessante quando é adaptado. Eu fico assim sempre na expectativa, porque muitas das vezes o roteiro ele supera, de certa maneira, a obra original, né? Isso pode acontecer também, como aconteceu com o Carteiro e o Poeta. O
aquele filme sobre o... Ai, me fugiu o nome agora. O Neruda. O filme é melhor que o livro. Bom, pelo menos na minha opinião, assim. Na minha humilde opinião, eu assisti ao filme e me apaixonei, e o livro não é tão bom. Quando eu li, eu fiquei um pouco decepcionado. Então pode acontecer isso também, né? Enfim. Gosto muito de Tarantino, nunca me canso de assistir Django Livre e Bastardos Inglórios. Sim, o Tarantino, João Vitor, é o nome que eu ia falar, né? Tarantino, ele é super reconhecido pelos roteiros que ele faz. E tem uma curiosidade em relação ao Tarantino, que é o seguinte: o Tarantino, eu até anotei aqui, gente. O Tarantino, ele tem uma preocupação com a página escrita do roteiro. Olha só que coisa interessante. O Tarantino, ele se preocupa com a página que ele está escrevendo. Para quem não sabe, cada página de roteiro corresponde a 1 minuto de filme. É mais ou menos nessa vibe aí. Tá certo? Pelo menos é nessa regra aí que os roteiristas eles se fiam. Cada página é 1 minuto em tela. Então, o Tarantino, ele tem essa preocupação constante. Ele quer escrever uma boa página, ele quer construir uma experiência que seja interessante dentro daquela página ali que ele está elaborando. Olha que coisa interessante demais isso, né? Que coisa assim curiosa, né? A gente imagina que um sujeito como o Tarantino ele vá pensar já na questão do que está sendo colocado ali em tela e tudo mais. Não é bem por aí. Ele, num primeiro momento, ele está se preocupando com aquela experiência que está sendo por ele transposta ali, que está saindo da cabeça dele e que está se registrando ali naquela página. Tem e ele até fala, né, que se ele não conseguir filmar, se não ficar legal, se o filme for um fiasco, coisa muito difícil de acontecer em se tratando de Tarantino, ele diz que, sei lá, na pior das hipóteses, eles vão publicar o roteiro dele, vai virar uma história interessante, um livro interessante. Isso foi feito agora recentemente, não que o filme seja ruim, né? O filme é extraordinário. Era uma vez em Hollywood, eles lançaram a história, o Tarantino, ele retrabalhou o roteiro dele, criando um romance. Eu peguei para folhear, eu confesso que eu não me interessei em comprar ainda. Acho que talvez eu compre para ler. Eu gosto muito desse filme. Mas ele não tem aquela estética de roteiro. A página não é uma página de roteiro, é uma página de romance. Então eu acredito que o Tarantino ele deva ter tido esse trabalho depois, né, de passar isso para um... Ou então ele escreveu o romance primeiro e depois ele transformou o próprio romance em roteiro cinematográfico. Não sei qual foi o segredo dele em relação a esse processo, mas ficou muito bom. Tarantino é sempre sinônimo de genialidade. Ele é genial, Tarantino. Um dos grandes diretores aí. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: e quando a gente se depara com um escritor que é muito genial, mas que ele não consegue, né, transpor essa genialidade toda para as telas do cinema? Tem um exemplo, tenho 2 exemplos. Tem um exemplo que é recente e um exemplo que é um pouco mais antigo, final da década de 30, início da década de 40. Mas o exemplo atual é a J.K. Rowling, que escreveu a série de livros do Harry Potter.
Tudo bem que a Rowling, ultimamente, ela não tem estado muito bem aí na boca da galera, porque ela tem dito umas coisas meio estranhas aí com relação a uns posicionamentos transfóbicos que ela tem tomado e tudo mais. Então, isso tem deixado os fãs, né, muito chateados, até mesmo revoltados com a escritora. Mas a questão é, ela, há um tempinho aí, ela terminou o Harry Potter, finalizou tudo, mas ela continuou dentro daquele universo e ela escreveu lá a história do... Ai, me fugiu o nome agora. Animais Fantásticos e Onde Habitam, né? Animais Fantásticos e Onde Habitam. Ela escreveu o roteiro, eu não sei se foi do primeiro ou do segundo filme, ou se foi dos dois. Mas o fato é, o primeiro filme até que foi bem na crítica. Agora, o segundo caíram de pau em cima. Aí é aquela velha história, né? Poxa, mas como que pode, né? Uma mulher que escreveu tão bem aquela série de livros do Harry Potter e tudo mais, já seria um sinônimo de sucesso absoluto de crítica, mas não. Então a gente tem esse exemplo aí muito interessante que demonstra a diferença que há entre você escrever um texto narrativo em termos de romance, de conto, e você escrever um roteiro cinematográfico. Tem toda uma preocupação ali em termos de estilo, em termos de uma caracterização textual ali, de toda uma preocupação que muitas das vezes o escritor de romances, por exemplo, ele não vai ter esse feeling. Então a gente imagina que é bem complicado fazer essa transposição do romance para um texto em formato de roteiro. Eu considero muito complexo, muito difícil, eu particularmente. E a gente, no ano passado, a gente teve, né, as nossas experiências aí com a leitura, não digo a leitura, mas a gente conversou bastante sobre a jornada do herói, do Joseph Campbell, e naquela versão também um pouco mais simplificada do Christopher Vogler. Então a gente percebe ali que dentro da construção dessas histórias que estão aí fazendo todo esse sucesso e tudo mais, essas histórias de fantasia, essas histórias dos heróis da Marvel e tudo mais, para a gente poder citar dois exemplos, tem essa questão de toda essa fórmula consagrada, né? Eu não vou chamar de receita de bolo, porque aí é desmerecer demais, mas existe essa fórmula consagrada que nos leva a pensar que tem uma certa regra que os caras estão seguindo. Pois é, tem uma regra que os caras estão seguindo, mas dentro dessa regra que os caras estão seguindo, há também uma outra regra, que é a regra do roteiro. Então, o roteiro é um texto que amarra demais. Essa é a conclusão que a gente pode chegar, né? O roteiro é um texto que amarra demais o escritor. Ele tem que criar toda uma expectativa ali, né? Tem que ter um começo, e nesse começo tem que ter uma apresentação, e essa apresentação tem que ser, por exemplo, da página 1 à página 30, falando de roteiro, tá, gente?
da página 1 à página 30 ali do roteiro, existe um tom de apresentação de tudo que está acontecendo ali, de tudo que vai rolar naquele filme e tudo mais. Então a gente passa para um segundo momento, que é o meio, né, que é o ato 2. Nesse ato 2 tem que ter uma confrontação. Essa confrontação, ela pode ir da página 30 do roteiro à página 90. Então, depois de toda essa confrontação, a gente vai caminhando para o final, para a conclusão do longa. Aí a gente chega no terceiro ato, e nesse terceiro ato a gente tem que ter, obviamente, a resolução. E essa resolução ela pode ir da página 90 à página 120. Isso que eu estou falando para vocês é uma regra, de certa maneira é uma regra, mas ela pode ser transformada, ela pode ser rasurada. A gente tem filmes aí que começam do final, por exemplo, vai do final para o início. Tem aquele filme em que a Mônica Bellucci foi a personagem, né, da Mônica Bellucci, é um filme chamado Irreversível. Aquele filme ele é extremamente pesado, né? Uma sequência lá em que ela é violentada, enfim, criou-se uma polêmica danada. Esse filme, ele originalmente foi lançado, o começo dele é o final, e, enfim, tem uma questão dessa aí. Ele inicia do final e vai do final para o começo, é um negócio meio louco. Me disseram que já tem uma versão do diretor, me fugiu aqui o nome do diretor, mas tem uma versão do diretor que é linear, que vai do início para o final. Enfim, só para a gente pensar em um exemplo aí para fornecer para vocês. Isso aqui não é uma questão consagrada, não. Mas, enfim, muitos filmes seguem à risca essa premissa. E essa premissa, quando a gente pensa na questão da jornada do herói que a gente trabalhou, essa premissa, ela também serve de base para a jornada do herói. Eles têm que pegar a jornada do herói e enfiar a jornada do herói dentro dessa premissa aí dos 3 atos. Só que eu volto a dizer, isso aí não é também uma regra inquebrantável, né? Isso aí a gente pode também, se deparar com exemplos diferenciados nesse sentido aí, né? Enfim, alguém quer comentar alguma coisa sobre tudo isso que eu falei? Alguma dúvida? Tá tudo certo até agora? Olha, a Vitória, ela comentou, um ótimo roteiro brasileiro é o Alto da Compadecida, do Guel Arraes. Sim, o Alto da Compadecida, que foi totalmente, né, baseado no texto do Suassuna. Um dos melhores brasileiros, chuto dizer. É bom, sim, claro, com certeza. João Vitor, um projeto que conseguiu retratar muito bem o romance nas telas é Game of Thrones. Pelo menos as temporadas que tem os livros escritos. Realmente, concordo com você. Depois degringolou, porque fugiu ali do que o Martin, né? Ele parou num determinado livro, se não me falha a memória, ele foi até o 5º livro, né? Aí a 6ª e a 7ª temporada, os showrunners que assumiram a escrita do negócio, aí virou uma coisa totalmente sem noção, né? Inclusive, eles conseguiram emburrecer o Tyrion Lannister, personagem mais legal da série, conseguiram descaracterizar o sujeito. The Witcher também, até agora está sendo bem... The Witcher, eu assisti a primeira temporada, mas eu não me lembro muito, assim, e eu não tenho muito o que dizer, porque eu
não li nada da parte da criação literária, não sei nem se são HQs ou se são romances, eu desconheço completamente. Tyrion Lannister, o menor homem com a maior mente. Pois é, aí depois a mente dele deu uma reduzida. O ator recebia prêmios em quase todas as temporadas. Inclusive o ator é o Peter Dinklage. Ele está sendo cotado, inclusive, para o Oscar deste ano. Ganhar ele não ganha não, porque a briga vai ser feia lá de melhor ator, vai ser feia entre o Benedict Cumberbatch com o Ataque dos Cães e o Will Smith com aquele filme das tenistas, é o King Richards. E o nosso querido Dinklage, ele pode ser que entre na disputa pelo filme Cyrano de Bergerac. O pessoal está achando que ele vai, talvez, conseguir uma vaga aí, candidatando, né, como um competidor aí do Oscar. Eu estou torcendo para que isso aconteça, que eu gosto muito do ator. Gente, mas aí, vejam só, tem esse livro aqui, que é muito importante aí dentro de toda essa temática do roteiro, como se entender o roteiro, né? Esse livro é do Sid Field. Esse cara aqui é o papa do roteiro norte-americano. Ele está numa base, assim, como se ele fosse o Joseph Campbell do roteiro. O Joseph Campbell dentro dessa premissa da jornada do herói e o Sid Field dentro dos segredos de um bom roteiro. Esse livro aqui é tido como a Bíblia dos roteiristas, né? Os fundamentos do roteirismo. Então aqui, gente, esse livro ele foi originalmente lançado em 1979. É claro que eu tenho uma edição mais recente de 2009, né? Recente de bastante tempo já. Mas aí aqui no início ele vem traçando um caminho bem bacana aqui sobre o que é um roteiro. Aí ele vem falando do Scott Fitzgerald, que é o escritor americano que lançou, né, Suave é a Noite, O Grande Gatsby. São livros incríveis, romances ultra consagrados, mas o Fitzgerald ele não conseguiu se consagrar na mesma medida como roteirista em Hollywood. Aqui no início, ele até faz uma menção de um texto que está no Último Magnata, que é o livro derradeiro aí do Fitzgerald. Ele nem terminou de escrever, ele morreu escrevendo este livro. Aí tem uma cena aqui muito bacana que o Field ele menciona, que eu faço questão de ler para vocês. Prestem atenção, olha como que a coisa é interessante, né? Como que a gente percebe assim, poxa, o Scott Fitzgerald, ele não se encontrou como roteirista, mas ele era um roteirista, porque quando ele escrevia os romances, ele construía cenas ali que eram praticamente cenas de roteiros, que tinham essa questão do trabalho com a intersubjetividade, mas também tinha toda essa proximidade com o universo do roteiro, já com as portas abertas, com as portas escancaradas para a valorização do imagético, da questão do filme mesmo. Eu vou ler um trechinho aqui, só para vocês terem noção do que eu estou falando. Trecho de O Último Magnata, de Scott Fitzgerald. Vamos lá.
Imagine que você está num escritório. Uma bela estenógrafa que você já viu antes entra sala adentro. Você a observa. Ela tira as luvas, abre a bolsa e despeja o conteúdo sobre a mesa. 2 moedas de 10 centavos e uma de 1, além de uma caixa de fósforos de papelão. Ela deixa a moeda de 1 centavo sobre a mesa, guarda as de 10 de volta na bolsa e leva as luvas até o aquecedor. Bem nesse instante, seu telefone toca. Ela atende. Diz alô, escuta e diz claramente, abre aspas, eu nunca na vida tive um par de luvas pretas. E desliga o telefone. Você, de repente, dá uma olhada à sua volta e percebe que há outro homem no escritório, observando cada movimento da tal moça. Continua, diz Boxley, sorrindo. O que acontece depois? Não sei. Starr responde. Só estava criando umas imagens. Olha que bacana isso, gente. Eu fiquei apaixonado por esse trechinho quando eu li a primeira vez. Porque aqui a gente tem uma criação de cena, vamos colocar assim, de cenas que muito tem a relação com o Rubem Fonseca, porque a gente vai ali, né, batendo os olhos e como se fosse um filme que a gente estivesse vendo. Só que isso aqui é um romance, isso aqui é um texto que foi escrito para um romance, não para um roteiro. Mas aí o Fitzgerald, né, a gente pensa, caramba, ele ficou os últimos anos da vida dele tentando encontrar uma voz ali, ele ficou tentando aproximar, correlacionar, melhor dizendo, o estilo dele de ficcionista, de romances consagrados a essa questão do cinema, porque, claro, evidentemente, o cinema estava dando muito dinheiro naquela época e ele sempre estava ali meio quebrado e tudo mais, ele precisava de dinheiro, então ele quis entrar nessa perspectiva cinematográfica, mas ele não deu muito certo, não, infelizmente, né? Ele morreu, acho que foi em 1941, se não me falha a memória. E ele morreu pensando ter sido um fracassado na condição de roteirista. Inclusive, os livros dele também não eram tão bem recebidos pela crítica na época em que ele vivia, depois que ele virou o grande escritor americano e tudo mais. Enfim, o Yuri comentou, vamos lá, o diretor Hayao Miyazaki do estúdio Ghibli é muito bom também. Será que eu pronunciei direito o nome dele, Yuri? Ele sempre traz mensagens em seus filmes. E um ponto que eu nunca tinha percebido é que seus personagens principais... É difícil, né? Seus personagens principais sempre são femininas, colocando diferente do Ocidente. As personagens não precisam de uma personagem masculino para salvá-las e coloca os personagens masculinos como apoiadores para que elas encontrem uma maneira de solucionar seus problemas. Eu já ouvi falar nesse Miyazaki, ele
Qual o filme que ele é diretor de filmes ou de desenhos? Eu, sinceramente, não estou. Depois eu vou ter que dar uma procurada. Você já sabe? Sim, 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 sim. Esse desenho é maravilhoso. Animes, isso mesmo. Miyazaki, As Viagens de Chihiro. Sim, 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 meu amigo Totoro. Sim, agora eu estou me lembrando, eu sabia que eu conhecia. Ele é maravilhoso, né? É um grande nome aí do cinema. Maravilhoso mesmo. Bem lembrado, bem lembrado. Parabéns, Yuri. Aí o João Vitor complementou aí, o Castelo Animado. Bem lembrado, Yuri. É isso aí.